Buenos días, hermanos, la paz del Señor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Podemos ir abriendo 1 Timoteo capítulo 4. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 4. Verso 12. 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. Sí. 12, desculpa, irmãos. 1 Timóteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, Ninguém despreze a tua mocidade, sino sé ejemplo mas sê exemplo de los creyentes en palabra, sê exemplo dos crentes em palavra, conducta, conduta, amor, amor, espíritu, fe y pureza. espírito, fé e pureza. En nuestro primero compartir estuvimos hablando de la importancia de la juventud No nosso primeiro compartilhar, estivemos falando da importância da juventude y que no deberíamos tenerla en poco. e que não deveríamos ter em baixa conta. Ahora, en el contexto de este pasaje, Agora, no contexto dessa passagem, Pablo le está hablando a Timoteo diciéndole que Paulo está falando a Timóteo, dizendo a ele que la única manera de que su ministerio, aún siendo joven, no sea desacreditado a única maneira de o seu ministério, ainda ele sendo jovem, não seja desacreditado es por la vida de Timoteo. é pela vida de Timóteo. Como dijo algún día un predicador, Como disse algum dia um pregador, a veces el evangelio sufre más de sus expositores às vezes o evangelho sofre mais por causa dos seus expositores que por sus opositores. do que pelos seus opositores. La escritura nos dice que nosotros debemos adornar el evangelio con nuestra vida. A Escritura nos fala que nós devemos adornar o evangelho com a nossa vida. Juan Calvino decía que es una tontería João Calvino dizia que é uma besteira muito grande exigir respeto exigir um respeito de cuando alguém nuestra vida quando a nossa vida, no genera respeto. quando a nossa vida não gera respeito. Entonces vamos a hablar un poco a los jóvenes Então nós vamos falar um pouco aos jovens, basados en este pasaje, baseados nessa passagem, ciertos asuntos que deben tener en cuenta en relación a su vida. certos assuntos que os jovens devem ter em conta em relação à sua vida. La palabra conducta, Na palavra conduta, amor, espíritu, fe y pureza. amor, espírito, fé e pureza. Cada palabra de estas nos daría para una enseñanza Cada palavra dessas seria um ensinamento específico, o más. ou mais. Mas vamos a tratar de sintetizar todo Mas nós vamos tentar sintetizar tudo con ciertos aspectos de la vida del joven que deben ser cuidados. com certos aspectos da vida do jovem que devem ser cuidados. Un hermano decía que nosotros no somos mochileros espirituales. Um irmão dizia que nós não somos mochileiros espirituais. El mochilero coge la maleta, O mochileiro, ele pega a sua mala, sale a la calle sai na rua y coge el bus que lo lleve a cualquier lado. e pega um ônibus que leve ele para qualquer lugar. Él no tiene un objetivo, Ele não tem um objetivo, él no tiene un plan, ele não tem um él planejamento no tiene un propósito. e não tem um propósito. Nosotros no debemos ser mochileros espirituales. Nós não devemos ser mochileiros espirituais. Cuando la Biblia nos habla de ciertos asuntos Quando a Bíblia nos fala de certos assuntos que deben componer la vida cristiana, que devem compor a vida cristã, se deben volver objetivos de nuestro caminar. esses assuntos devem se tornar objetivos do nosso caminhar. Así vamos a comenzar a orar, Dessa maneira, nós vamos começar a orar, vamos a comenzar a estudiar vamos começar a estudar y vamos a comenzar a procurar que esas cosas comiencen a darse en nuestra vida. e vamos procurar que essas coisas comecem a se dar
conhecer nas nossas vidas. Entonces vamos a ver qué cosas dice Pablo a un joven Então nós vamos ver que coisas Paulo disse a um jovem, sobre las cuales él debe tener cuidado. sobre as quais esse mesmo jovem deve ter cuidado. Cuando Pablo dice que debe ser ejemplo de los demás en palabra y conducta, Quando Paulo fala que Timóteo deve ser exemplo dos demais em palavra e conduta, quiere decir que él debe ser íntegro tanto en lo que habla ele está querendo dizer que Timóteo deve ser íntegro tanto naquilo que ele fala como en su vida. como em sua própria vida. Eso incluye todas las cosas. E isso, irmãos, inclui todas as coisas. También incluye los asientos de nuestra voluntad y nuestras intenciones. Também inclui Los asientos, el motor de nuestras intenciones. a motivação das nossas intenções, Porque habla de amor. porque fala de amor. Y también incluye E também inclui nuestra integridad en relación a la pureza. nossa integridade em relação à pureza. Estos son todos asuntos que vamos a poner juntos. Então, todos esses assuntos que nós vamos colocar juntos, Vamos a procurar estudiarlos, así sea muito rapidamente. rápidamente. Então, vamos procurar estudar isso tudo de uma maneira muito rápida. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 10, 28. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28. Cuando uno mira el asunto de la conducta en la vida cristiana, Quando alguém olha para o assunto da conduta na vida cristã, existen dos extremos en el cristianismo. existem dois extremos no cristianismo. Un extremo que se caracteriza por un ambiente religioso, Um extremo que é caracterizado por um ambiente religioso, donde se enfatizan las obras externas, onde são enfatizadas as obras externas. más otro extremo que también es muy peligroso, Porém, um outro extremo que também é muito perigoso, que se ha denominado antinomianismo. que tem se denominado antinomianismo. Anti, que significa contra, Anti, que significa contra. y nomianismo, que viene de nomas, que significa regla. E nomianismo, que vem de noma, que significa O regra. sea, un cristianismo donde las personas no tienen reglas, Então, significa dizer que é um cristianismo onde as pessoas não têm regras. tanto que convierten la gracia de Dios en libertinaje. E tanto é que as pessoas convertem a graça de Deus em libertinagem. Pero la Escritura nos muestra Porém, a Escritura nos mostra que sí hay mandamientos. que se existem mandamentos, Cristo dijo: el que me ama guarda mis e mandamientos. Cristo falou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Y Pablo le está dando a Timoteo E Paulo, dessa forma, está dando a Timóteo que tenga cuidado de cómo él se conduce, que ele tenha cuidado com relação a como se conduz, cómo habla, como ele fala, qué hay en su o corazón, que existe dentro do seu coração cómo está su vida en relación a la pureza. e como está a sua vida em relação à pureza. Ahora, para poder estudiar lo que Pablo dice, Agora, para nós podermos estudar aquilo que Paulo disse lo de conducta, sobre conduta, es muy bueno ver la misma vida de Pablo, é melhor a gente olhar também a vida de Paulo, porque viendo la vida de Pablo y siguiendo el ejemplo de él, porque olhando para a vida de Paulo e seguindo o seu exemplo, vamos a tener algunos principios muy buenos para aplicar a nuestra vida, nós vamos ter alguns exemplos muito bons para aplicar à nossa própria vida, sin caer en ninguno de los dos extremos. sem cair em nenhum desses dois extremos citados anteriormente. Ahora, mire este pasaje que Pablo dice, Agora veja essa passagem onde Paulo diz: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. mas se alguém vos disser isso foi sacrificado aos ídolos, não o comais por causa daquele que o declarou. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. E também por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ahora Pablo nos muestra en este pasaje que hay asuntos que son motivos de conciencia. Agora Paulo nos fala aqui nessa passagem que existem assuntos que são motivos de consciência. Entonces podríamos decir que en el lenguaje de Pablo Nós poderíamos dizer então que na linguagem de Paulo hay asuntos que son de conciencia, existem assuntos que são relacionados à consciência, donde Pablo toma una actitud
onde Paulo toma uma atitude una conducta e uma conduta que nos va a enseñar a nosotros bastante. que vai nos ensinar bastante. Ahora, antes de tratar lo que serían asuntos de conciencia, Agora, antes de tratarmos do que seriam assuntos de consciência, es bueno saber que también hay otros tipos de asuntos. é bom saber que também existem outros tipos de assuntos. Por ejemplo, Pablo habla de asuntos que tienen que ver con la doctrina esencial del cristianismo. Por exemplo, Paulo fala que existem assuntos que têm a ver com a doutrina essencial do cristianismo. La doctrina de Cristo, A doutrina de Cristo, el evangelio de Cristo, o evangelho de Cristo, la palabra de a Cristo. palavra de Cristo. Cuando Pablo está tratando esos asuntos es extremadamente celoso. Quando Paulo está tratando desses três assuntos, ele é extremamente zeloso. Todo lo que tiene que ver con la doctrina, Tudo que tem a ver ou relação com a doutrina, con el evangelio, com o evangelho, nosotros debemos ser muy celosos. nós devemos ser muito zelosos. No debemos tolerar otro evangelio. Não devemos tolerar um outro No evangelho. debemos recibir otra doctrina. E não devemos receber uma outra doutrina. También existen asuntos de pecado. E também existem assuntos de pecado relacionados. Primera de Corintios 5 y 6 1 Coríntios 5 e 6. dice que nosotros no nos debemos envanecer en relación al pecado. 1 Coríntios 5 e 6 diz que nós não devemos nos envaidecer em relação ao pecado. Tanto que si hay un hermano que dice que es hermano, Tanto que se existe um irmão que fala que é irmão, pero es borracho, porém ele é um bêbado, fornicario, fornicador, adúltero, adúltero, afeminado, efeminado, y él no tiene una actitud de arrepentimiento y de abandono del pecado, e esse irmão não tem uma atitude de arrependimento e de abandono em relação ao pecado, no deberíamos ni comer con él. não deveríamos nem comer com ele. O sea, en relación también al pecado, Ou seja, em relação também ao pecado, Pablo es supremamente celoso. Paulo é supremamente zeloso. Y nosotros como cristianos deberíamos ser celosos en las cosas que Pablo nos da ejemplo que deberíamos ser celosos. E nós, como cristãos, deveríamos ser zelosos naquelas coisas que Paulo já nos deu o exemplo de que deveríamos ser zelosos. Ahora, en un tercer nivel, E agora, num terceiro nível, encontramos que Pablo habla asuntos de conciencia. encontramos que Paulo falando sobre assuntos de consciência. Él toma una postura muy diferente E ele toma uma postura muito distinta que marcó su conducta e que marca a sua conduta. y que también nos puede enseñar a nosotros E que pode também ensinar a nós cómo debemos conducirnos. como nós devemos nos conduzir. En este caso, ahí en 1 Corintios, Pablo está trazando el asunto de los ídolos. E nesse caso aí em 1 Coríntios, Paulo está tratando referente ao assunto dos ídolos. Habían hermanos que venían de un contexto pagano Haviam irmãos que estavam vindo de um contexto pagão. y para ellos el asunto de los ídolos E para esses irmãos, o assunto dos ídolos hacía que su conciencia se cargara y se perjudicara. fazia com que a sua consciência estivesse carregada e prejudicada. Y ahora Pablo nos dice E agora Paulo nos diz que en esos asuntos que nestes assuntos, donde no está la doctrina, donde no es de doctrina, onde não é de doutrina, donde no es de pecado, onde não é pecado, sino es un asunto de conciencia, senão que é um assunto apenas de consciência, debemos aprender a conducirnos. nós devemos aprender a nos conduzir. Para mí era muy difícil entender el pasaje cuando Pablo en el libro de Hechos vuelve a Jerusalén. Para mim era muito difícil entender aquela passagem quando Paulo no livro de Atos volta para Jerusalém. Porque Pablo llega a Jerusalén y se reúne con los ancianos de la iglesia. Porque Paulo chega ali a Jerusalém e se reúne com os anciãos da igreja. Y por causa de la conciencia de los hermanos que venían del judaísmo, E por causa da consciência daqueles irmãos que vinham do judaísmo, los ancianos le piden a Pablo que realice unos votos con unos judíos. os anciãos aconselham a Paulo que realize alguns votos como os judeus. Y Pablo extrañamente realiza el ritual y hace el voto. E Paulo estranhamente realiza aquele ritual e faz votos. Pablo, el que escribió la epístola a Gálatas, O mesmo Paulo que escreveu a epístola a Gálatas, a Romanos, a Romanos, donde Pablo dice que ya en Cristo onde Paulo fala que já em Cristo las obras de la ley as obras da lei no tienen ningún valor. não têm nenhum valor. Ahora, ¿qué nos muestra Pablo en su conducta?
Agora, o que Paulo nos mostra na sua conduta? Que cuando era un asunto de doctrina, Que quando era um assunto relacionado à doutrina, él era celoso. ele era zeloso. Cuando era un asunto de pecado, Quando o assunto era relacionado a pecado, él era celoso. ele também era zeloso. Mas cuando el asunto era la conciencia débil de un hermano, Mas quando o assunto estava relacionado à consciência de um irmão, él tenía libertad, ele tinha liberdade. pero lo gobernaba la ley del amor hacia el hermano. Porém, o que governava ele era a lei do amor em relação aos irmãos. Porque Pablo dice también en Romanos 9 Porque Paulo também falou em Romanos 9 que él estaba dispuesto que ele estava disposto a ser aún anatema a ser ainda um anátema por amor a sus hermanos los judíos. por amor aos seus irmãos, os judeus. O sea que si él en su conducta Ou seja, dizer que ele em sua conduta, tenía que sacrificarse se ele tivesse que se sacrificar en asuntos que no eran esenciales, em assuntos que não eram essenciais, con tal de no ser tropiezo para sus hermanos los judíos, contanto que ele não fosse tropeço para os seus irmãos judeus, él estaba dispuesto ele estava disposto a conducirse a se conduzir bajo una ley, debaixo de uma lei, la lei del amor. a lei do amor. ¿Por qué estamos diciendo esto? E por que nós estamos falando isso? A los jóvenes, Aos jovens. ¿cómo deberían vivir los jóvenes? Como os jovens deveriam viver? ¿Qué deberían hablar los jóvenes? O que os jovens deveriam falar? ¿Cómo deberían conducirse? E como os jovens deveriam se conduzir? Cierto es que ustedes tienen libertad, E é muito certo que vocês têm liberdade, como nosotros tenemos libertad. como nós também temos liberdade. Pero hay asuntos que la Escritura nos enseña Porém, existem assuntos que a Escritura nos ensina que deben gobernar e que devem governar nuestra conducta, a nossa conduta, nuestra manera de hablar, nossa forma de falar, nuestra manera de vestir. nossa forma de vestir. Vamos a leer otro pasaje en 1 Corintios. Vamos ler outra passagem de 1 Coríntios. Ahí en el capítulo 8, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Ahora Pablo nos va a decir que la comida no nos hace más aceptos delante de Dios. Agora Paulo vai nos dizer que a comida não nos torna mais aceitáveis diante de Deus. Y Pablo dice que ese conocimiento E Paulo fala que esse conhecimento, que es bueno, que é bom, el saber que los ídolos nada son, saber que os ídolos não são nada, me da libertad a veces hasta de comer un plato que fue ofrecido a los ídolos me dá a liberdade às vezes de comer um prato que foi oferecido aos ídolos sin que haya problema. sem que haja nenhum problema. El problema O problema es que en la mesa esté, é que a mesa esteja, que en la mesa esté em que na mesa esteja un hermano um irmão que piense que comer que pense que comer es pecado. é pecado. Porque ya el problema no es un asunto solo de mi conciencia, Porque a questão aqui já não é mais somente a minha consciência, sino la conciencia de los demás. senão que a consciência dos demais irmãos. Ahora, por ejemplo, Agora, por exemplo, un asunto de conciencia. um assunto de consciência. Yo en mi conciencia puedo pensar Eu, na minha consciência, eu posso pensar que me puedo poner un arete acá, que eu posso pendurar um brinco aqui no uno acá, e outro no nariz, uno acá, e uno acá, uno acá. Y yo puedo pensar que eso no es pecado. e eu posso inclusive pensar que isso não é pecado. Pero ¿qué piensa la iglesia? Porém, o que a igreja pensa sobre isso? Aunque yo tengo libertad de ponerme 30 aretes, Eu tenho liberdade de colocar 30 brincos. ¿qué dice la conciencia de mis papás? O que diz a consciência dos meus pais? ¿Qué dice la conciencia de los hermanos de la iglesia? O que diz a consciência dos irmãos da igreja? ¿Qué dice la conciencia de los que están afuera y nos ven que somos cristianos? E o que diz a consciência daqueles que estão lá fora e sabem que somos cristãos? Yo me acuerdo que yo recién convertido, Eu me lembro que eu recém-convertido, esto es un antitestimonio, esse é um antitestemunho, para vergüenza mía. para minha vergonha. El primer año de cristiano, No primeiro ano de cristão, yo me hice una perforación eu fiz um furo contra mis papás, contra a vontade dos meus pais contra la voluntad de los hermanos. e contra a vontade dos irmãos. Pero algo que me tocó Porém, se tem algo que me tocou, es que cuando yo llegué al colegio, quando eu cheguei na escola,
Un compañero del colegio que no era creyente Um companheiro de escola que não era crente me miró y me dijo, me olhou bem e me disse: ¿los cristianos se perforan? os cristãos se perfuram? Hasta la conciencia del incrédulo Até a consciência do incrédulo fue escandalizada. foi escandalizada. Dice ahí, Diz aí, en el 9, no versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra mas vede que essa vossa liberdade no venga a ser tropezadero para los débiles. não venha ser tropeço para os fracos. Tenemos libertad, Nós temos liberdade, mas esa libertad mas essa liberdade no puede ser tropiezo para los débiles. não pode ser tropeço para os fracos. Ahora, un joven cristiano o una jovencita cristiana Agora, um jovem cristão ou uma jovenzinha cristã tiene que tener mucho cuidado, tem que ter muito cuidado, porque su vida, porque a sua vida, su conducta, a sua conduta su manera de hablar, e a sua forma de falar, su manera de vestir, a sua forma ou maneira de vestir es ejemplo é um exemplo o es tropiezo. ou pode ser um tropeço. Dice ahí más adelante, en el 31, en el 10:31. Vai dizer um pouquinho adiante no 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, hacedlo todo para la gloria de Dios. fazei tudo para a glória de Deus. O sea que la vida cristiana incluye Ou seja, que a vida cristã inclui todo, tudo, todo para la gloria de Dios. tudo para a glória de Deus. Y mira, podría Veja. quedar el pasaje ahí. Veja, a passagem poderia ficar por aí. No seáis tropiezo ni a judíos, Portanto, não sejais tropeço nem a judeus, ni a gentiles, nem aos gentios, ni a la iglesia de Dios. nem à igreja de Deus. O sea que Pablo tenía como norma Ou seja, Paulo tinha como norma de conducta de conduta no ser tropiezo, não ser tropeço, ni a judíos. nem aos judeus. Cuando él estaba entre judeus. los judíos, Quando ele estava entre os judeus, se comportaba como judío. se comportava como judeu. Cuando él estaba con los gentiles, Quando ele estava com os gentios, se comportaba como gentil. se comportava como gentil. Claro está, sin pasar la línea de lo que decíamos ahorita de asuntos de doctrina y asuntos de pecado. E fica muito claro que esse comportamento é sem ultrapassar essa linha em relação ao assunto de doutrina e de pecado. Yo me imagino a Pablo llegando a la casa de gentiles Eu imagino a Paulo chegando na casa dos gentios y en la mesa e na mesa un cerdo por ahí dividido en la mitad porco dividido pela metade y todos los gentiles e todos os gentios comiendo cerdo con sangre comendo porco com y sangue otras cosas, e outras coisas. y él como judío, E ele como judeu. y decía Pablo, E Paulo dizia: todo lo soporto por amor a Cristo. tudo eu suporto por amor a Cristo. Siendo libre Pablo, Paulo, sendo livre, se hizo esclavo se fez escravo para ganar muchos para ganhar muitos para el evangelio. para o evangelho. Hermano, cuando uno visita iglesias Irmão, quando alguém visita igrejas en muchas ciudades, em muitas por lo cidades, menos yo he tenido la experiencia pelo menos eu tenho tido a experiência de encontrarme con unas cosas. de me encontrar com algumas coisas. Oye, hermano. Oh, irmãos. Pero no son cosas de doctrina Porém, não são coisas de doutrina ni de pecado, e nem de pecado. pero unas cosas, hermano. Porém, são umas coisas, irmãos, Extremos. extremos. Iglesias que parecen un concierto de rock, Igrejas que parecem mais um concerto de rock. así, a lo más desenfrenado con la música, E, ademais, desenfreado com a música. pero también iglesias
mas também igrejas que parecen cementerios que parecem cemitérios, extremos, são extremos. mas en el amor de Cristo Mas o amor de Cristo debe enseñarnos deve nos ensinar a no ser tropiezo a los hermanos a não nos tornarmos tropeços aos irmãos en asuntos que no tienen que ver con la doctrina, em assuntos que não estão relacionados com a doutrina en asuntos que no tienen que ver con el pecado, e assuntos que não estão relacionados com o pecado, sino son cosas de conducta. senão que são apenas coisas de conduta. Hay cosas, hermano, en Colombia ha habido ciudades Irmãos, na Colômbia tem cidades donde la iglesia está dividida onde a igreja está dividida, porque unos hermanos piensan que la mujer debe usar velo porque uns irmãos pensam que as irmãs devem utilizar o véu y otros piensan que no debe usar velo. e outros pensam que a irmã não deve usar o véu. Coisas Que podrían ser catalogadas asuntos de conciencia. que poderiam ser catalogadas como assuntos de consciência. Hoy dividen a la iglesia. E hoje essas coisas estão dividindo a igreja. Hoy apartan a los hermanos. E separam os irmãos. Cuando lo que debería priorizar en nuestro corazón Quando o que nós deveríamos priorizar em nosso coração es el amor é o amor. y no ser tropiezo. E não nos tornarmos tropeços. Yo un día iba con mi esposa para un lugar donde nos invitaron E eu dia ia com minha esposa para lugar onde fomos convidados. y como era un lugar nuevo que visitábamos, E como era lugar novo que nós estávamos visitando, yo hablé a los hermanos, eu falei aos irmãos, a los encargados. aqueles que estavam na linha de frente, encarregados, Entonces les pregunté, e perguntei a eles: hermanos, ¿ustedes qué piensan de esto, esto y esto y esto? irmãos, o que vocês pensam a respeito disso, disso, disso e disso? Entonces ellos me respondieron. E eles me responderam. Entonces como yo iba con mi esposa, Como eu ia com minha esposa, le dije, mi amor, eu disse para ela: meu amor, tienes que llevar faldas largas tem que levar saia comprida, você tem que ir de saia comprida. y no puedes usar velo. E não deve usar o véu. Porque los hermanos Porque os irmãos, hallan escándalo en el velo eles acham que o véu é escândalo. y hallan que el pantalón es escándalo. E acham que a calça, ou a mulher usar a calça é escândalo também. Entonces no vamos a servir de tropiezo Então nós não vamos servir de tropeço. porque el Señor nos está abriendo puertas para predicar Porque o Senhor está abrindo as portas para que nós possamos pregar. y nos podemos sacrificar un poco E nós podemos nos sacrificar um pouco por amor a la conciencia de los hermanos. por amor à consciência dos irmãos. Amén. Amém? El Señor nos enseñe a ser delicados O Senhor nos ensina a ser delicados en aquellos asuntos que tienen que ver con la conciencia. O Senhor nos ensina a ser delicados com aqueles assuntos relacionados à consciência, Especialmente de los más débiles. especialmente aqueles em relação aos mais fracos. Ahora, ligando este asunto Agora, conectando esse assunto con la conducta, com a conduta, con la manera de vivir, com a maneira de viver, yo quiero enfatizar ahora un poco en la pureza sexual, pero ligándolo a esto. agora eu quero enfatizar um pouquinho com relação à pureza sexual, porém ligando a este assunto. Yo no sé si voy a tener los dos tiempos o si hacemos uno largo, Eu não sei se nós fazemos 2 sessões ou se fazemos um tempo um pouco maior. pero ahí vamos a ir avanzando. Porém, vamos avançando até onde, à medida que for possível. Ahora leamos Romanos 12, verso 2. Vamos ler agora Romanos 12, verso 2. Porque Pablo nos dice que debemos ser ejemplos de conducta, Porque Paulo nos fala que nós devemos ser exemplos de conduta, de espíritu, de fe, de pureza. de espírito, fé e pureza. Y una de las pérdidas o de los dolores que ha sufrido la iglesia en nuestros días E uma das perdas ou das dores que a igreja tem sofrido nos dias de hoje es que la juventud de la iglesia é que a juventude da igreja ha perdido el norte. tem perdido o seu norte No se caracteriza al espíritu de Cristo, e não se caracteriza ao espírito de Cristo, al amor de Cristo, ao amor de Cristo a la santidad de Cristo. e à santidade de Cristo. Entonces ahora me voy a enfocar en varios aspectos que tienen que ver con la pureza, la conducta Agora nós vamos enfocar em vários aspectos que têm relação com a pureza e conduta, que también tienen como base el amor. que também tem como base o amor. Libertad, Liberdade, pero una libertad sujeta
porém uma liberdade sujeita al amor a Dios ao amor a Deus y al amor a los otros. e ao amor aos demais irmãos. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de la vestimenta de la mujer. Então eu vou falar um pouco a respeito da vestimenta ou da roupa da mulher. Yo estoy seguro que este espacio es muy propicio para tratar estos temas. E eu estou certo de que esse espaço é muito apropriado para tratar desses temas. Pablo dice ahí que no os conforméis a este siglo, Paulo diz aí que não devemos nos conformar com este século, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, senão que nós devemos nos transformar por meio da renovação do nosso entendimento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. para que comprovemos qual é a vontade de Deus, agradável e perfeita. Por un lado tenemos el mundo que quiere formatearnos, Por um lado, nós temos o mundo que quer nos formatar, y por otro lado la palabra que renueva nuestro entendimiento, e por outro lado, nós temos a palavra que renova o nosso de entendimento, tal manera que sepamos cómo debemos conducirnos. de tal maneira que nós saibamos como devemos nos conduzir. Ahora hay un dicho que dicen algunos, Agora existe um dito que alguns falam, que Dios solo mira el corazón, que Deus só olha para o coração. pero Timoteo nos dice Porém, Timóteo nos diz que Dios también mira la conducta. que Deus também olha para a conduta. Y como vamos a ver, E como nós vamos ver, Dios también mira la manera de vestir Deus também olha para a forma de nos vestirmos, cuando ella comienza a ser tropiezo. quando ela começa a ser um tropeço. ¿Por qué Pablo dice que no nos conformemos al mundo? Por que Paulo falou que nós não devemos nos conformar ao mundo? Ahora, nosotros sabemos que el mundo tiene un espíritu, Ora, nós sabemos bem que o mundo tem um espírito. tiene una manera, Ele tem uma unos forma. rudimentos, unos principios. Ele tem princípios e rudimentos do mundo. Y como nosotros duramos tantos años en el mundo, E como nós permanecemos por tanto tempo no mundo, aunque Cristo nos trasladó por el Evangelio a la salvación, ainda que Cristo nos trasladou, nos transportou pelo Evangelho para a salvação, llegamos a la salvación, nós chegamos à salvação. pero nuestra mente todavía tiene muchas cosas del mundo. Porém, entretanto, a nossa mente ainda tem muitas coisas do mundo. El hermano Jack Pollard, O irmão Jeff Pollard, en un libro que se llama Modestia Cristiana, num livro que se chama Modéstia Cristã, él hablaba de Hollywood como el gran profeta de la impiedad de nuestra época, ele falava que Hollywood é o grande profeta da nossa época, como el profeta que promueve toda la ideología anticristiana de nuestra generación. como aquele profeta que promove toda a ideologia anticristã da nossa geração. Y él llegaba a decir, como hablaba nuestro hermano Daniel ayer, E ele chegava a dizer, como falava o nosso irmão Daniel ontem, sobre el hedonismo, sobre o hedonismo, que uno de los dioses de nuestra generación que um dos deuses da nossa geração es la inmoralidad sexual. é a imoralidade sexual. Existe un Dios Um Deus. al cual los hombres a través de varios altares se inclinan y adoran. Existe um Deus ao qual os homens, através de vários altares, se inclinam e adoram. Puede ser a través del altar de la televisión, Pode ser através do altar da a televisão, través de la música, através da música, a través del entretenimiento, através do el entretenimento, cine, do cinema, el comercio. o comércio. Todo está impregnado de inmoralidad sexual. Tudo isso está impregnado de imoralidade sexual. Tanto que a usted no le venden ni un par de zapatos, Tanto que você não no le venden, te vende nenhum par de sapatos si no sale una mujer desnuda. se não Sale una mujer desnuda. sai uma mulher sem roupa. Y ese espíritu de nuestra época E esse espírito da nossa época tiene un impacto tremendo sobre las vidas de las personas. tem um impacto tremendo sobre a vida das pessoas. Tanto Tanto é que yo no me podría imaginar si hubiera uno solo aquí, que eu não posso imaginar se tiver um somente aqui, que su mente no esté repleta que a sua mente não esteja repleta de imágenes de imagens inmorales, imorais, sensuales sensuais en su cabeza. na sua cabeça.
Ahora, eso tiene un efecto en nuestra generación terrible. Agora isso vai ter um efeito terrível na nossa geração. Y principalmente en la mujer de nuestros días. E principalmente na mulher dos nossos dias. Tanto que algunas de las cosas que yo voy a decir, Tanto que algumas das coisas que eu vou falar, a usted no les va a gustar. vocês não vão gostar. Es más, yo digo que en las iglesias de Bogotá, Eu digo que nas igrejas lá em Bogotá, yo soy el predicador que no quieren las hermanas, eu sou o pregador que as irmãs não querem. ni los hermanos, ¿sabes? E nem os irmãos. Pero vamos a leer la palabra, amén. Mas vamos ler a palavra. Acuérdese, usted tiene que ser ejemplo de conducta, E lembre-se, você precisa ser exemplo de conduta, palabra, amor, pureza y fe. palavra, amor, pureza e fé. Vamos a leer Proverbios 7, verso 10. Vamos ler Provérbios 7, verso 10. Dice: Diz: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, con atavío de ramera y astuta de corazón. com enfeites de prostituta e astuta de coração. Ahora, mira lo que dice Salomón. Agora veja o que Salomão diz. Salomón, que habla mucho de la mujer ramera, Salomão que fala muito da mulher prostituta, la mujer a impía, mulher ímpia, la mujer extraña. a mulher estranha. Salomón liga dos cosas. Salomão liga duas coisas. Cosas que nosotros no podemos desvincular. Coisas das quais nós não podemos nos desvincular. El corazón astuto, O coração astuto de um lado, malo, mal, que tiene intenciones perversas, que tem intenções perversas, y el atavío externo. e o enfeite ou o adorno externo. Tanto que dice que es el atavío de ramera. Tanto que ele fala aqui um adorno ou enfeite de prostituta. O sea que la vestimenta de una mujer Ou seja, ou é dizer que a vestimenta ou a roupa de uma mulher habla mucho de lo que hay en su corazón. fala muito a respeito daquilo que existe no seu coração. Tanto que Pablo ahí en 1 de Timoteo 2:9 Tanto que Paulo aí em 1 Timóteo 2,9 exhorta a las mujeres cristianas exorta as mulheres cristãs así: assim: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. da mesma forma as mulheres se ataviam com roupa decorosa, com pudor e modéstia. La palabra decorosa es cosmios en el griego, A palavra decorosa é cosmios no grego, que significa una mujer que se viste respetuosamente. e que significa uma mulher que se veste de maneira respeitosa. La palabra pudor en el griego es katastole, A palavra pudor no grego é katastoles, que viene de dos palabras, que una es katas y una es estelos. que vem de duas palavras, que uma é kata e outra é esteros. Literalmente kata significa abajo Literalmente, kata significa abaixo y estelo enviar. e estelos enviar. O sea, literalmente en las escrituras la ropa tiene el fin de cubrir el cuerpo, Literalmente, na Bíblia, a roupa tem a finalidade de cobrir o corpo, cubrir la desnudez. cobrir a nudez. Y ella debe hacerlo con modestia. E a mulher deve fazê-lo com modéstia. Sofrosun en el griego, Sofrosus no grego, que significa con una mente limpia o cuerda. que significa com uma mente limpa ou sensata, O sea, una equilibrada. mente renovada. Uma mente renovada. Entonces, una vez la mujer renueva su mente, Então, uma vez que a mulher renova sua mente se viste de una manera que cubre todo su cuerpo, e ela se veste de uma forma que cobre todo o seu corpo, de tal manera que ella genera respeto. de tal maneira que ela vai gerar respeito. Eso es lo que le enseña la Biblia a las mujeres cristianas. Isso é o que ensina a Bíblia em relação às mulheres cristãs. Por el contrario, se nos dice que la mujer ramera, E ao contrário, é dito que a mulher prostituta, la mujer inmoral, a mulher imoral, tiene atavío ela tem adornos de ramera. de prostituta. Entonces, Então, la vestimenta a vestimenta habla del corazón fala do coração. y le habla principalmente a la mujer, E principalmente fala da mulher, porque es el instrumento que Satanás ha usado porque a mulher é um instrumento que Satanás utilizou para promover la inmoralidad. para promover a imoralidade.
Este foco es exclusivo por la escritura de la mujer. Esse foco é exclusivo pelas escrituras da mulher. Así que las mujeres me perdonan. Assim que as mulheres me Si perdoem. quieren discutir, discutan con Pablo, que fue el que lo escribió, no con este Pablo. E se querem discutir, discutam com Paulo das escrituras que escreveu, não com este Paulo. Entonces, para comenzar a despertar nuestra conciencia, Então, para começar a respeitar a nossa consciência, la vestimenta de una mujer a vestimenta de uma mulher o dice piedad, diz piedade, santidad, santidade, respeto, respeito, o dice ou diz sexo, sexo, orgullo, orgulho, vanidad. vaidade. Mírenme. Olhem para mim. Ou diz uma coisa ou diz outra. Cuando una mujer tiene la intención de resaltar alguna parte de su cuerpo, Quando uma mulher tem a intenção de ressaltar ou dar destaque por alguma parte do seu corpo, de manera especial, de maneira especial, lo que nos está mostrando es que es una mujer sensual e inmoral. o que ela está mostrando é que é uma mulher sensual e imoral. No hay una desvinculación Não tem como desvincular el corazón do coração de la vestimenta. da roupa que se está vestindo. Si su corazón es puro, Se o seu coração é puro, él va a reflejarlo de muchas maneras. ele vai refletir isso, essa pureza, de muitas En formas. el caso de la mujer, No caso da mulher, con su vestimenta. com a sua vestimenta. Es cierto que una mujer inmoral se puede esconder bajo los trapos de una religión. E é certo que uma mulher imoral pode se esconder debaixo de uma roupa maltrapilha. Pero también es cierto Porém, também é certo que eso no es una excusa que isso não pode ser uma desculpa para que la mujer piadosa para que a mulher piedosa se vista como impía. se vista como uma ímpia. Hermanas, Irmãos, una falda corta uma saia curta no es de una mujer piadosa. não é digno de uma mulher piedosa. Un pantalón extremadamente apretado E uma calça extremamente apertada no es de una mujer piadosa. não é característico de uma mulher piedosa. Una blusa Uma blusa que muestra los pechos de la mujer que mostra os seios de uma mulher no es piadoso. não é piedoso. Una ropa que es transparente, Uma roupa transparente que permite ver la ropa interior de la mujer, que permite ver a roupa íntima da mulher no es el atavío de una mujer cristiana, não é o adorno de uma mulher es el cristã. atavío de una ramera. É um adorno de uma prostituta. En Colombia, no sé aquí, Na Colômbia, eu não sei aqui, mas na Colômbia, literalmente, literalmente, la ropa que usan las mujeres que se prostituyen, a roupa que utilizam as mulheres que se prostituem literalmente la ropa que están usando las mujeres hoy en día. é literalmente a roupa que as mulheres estão utilizando hoje em dia. Me sorprendió mucho que fuimos a una fiesta familiar Fiquei muito surpreso que nós fomos a uma festa familiar y una tía de mi esposa que no es creyente, e uma tia da minha esposa que não é cristã, una mujer como de 60 años, uma mulher em torno de uns 60 anos, con una camisa com uma camisa totalmente transparente, totalmente transparente, mostrando su brasier, mostrando la ropa o seu interior. sutiã, a roupa interior, roupa íntima. Una mujer de 60 años. Uma mulher de 60 anos. Además de desagradable, Além de ser desagradável, impío. é ímpio. Hermanas, Irmãs, y yo he visto hermanas que llegan así a la reunión entre nosotros. e eu tenho visto irmãs que chegam na reunião assim entre nós. Solo que ella llega Somente que ela chega con el saco encima com um casaco em cima para la reunión para a reunião y se quita el saco e tira o casaco cuando depois, sale de la reunión. quando sai da reunião. Y yo quisiera corregir algo que se dijo. E eu quero corrigir algo que se diz.
con el respeto de los hermanos. com respeito aos irmãos. Usted es cristiana aquí Você é cristão aqui y es cristiana cuando va a la playa. e é cristã também quando você vai lá na praia. Usted es cristiana aquí Você é cristã cuando aqui los hermanos la ven quando os irmãos estão vendo y você. usted también es cristiana allá E você também é cristã lá cuando la gente no la ve. quando as pessoas estão vendo você. El hermano decía en este libro de la modestia: Esse irmão falava nesse livro a respeito da modéstia. el mundo O mundo proclama la desnudez proclama a nudez y se revuelca en la arena de la playa e se revolve na areia da praia, en la inmoralidad. na imoralidade. Y la iglesia también. E a igreja também. Para mí fue un escándalo, Para mim foi um escândalo, por eso no quise salir en estos días a la playa. por isso eu não quis sair esses dias para a praia. Estaba en una ciudad de Colombia que es turística, E eu estava numa cidade na Colômbia que é turística. una ciudad, uno de los destinos turísticos principales de Sudamérica. Dos principais destinos turísticos da América do Sul. Sol, Muito sol, playa, praia. estamos en una isla, Está localizada numa ilha, algo así paradisíaco. algo paradisíaco. Y estábamos en un campamento de parejas. Estávamos num acampamento de casais. Entonces el campamento se acabó y nosotros teníamos vuelo como a los 2 días. Então o acampamento acabou e o nosso voo era depois de 2 dias. Todos los ancianos de la iglesia nos invitaron a pasar esos días con ellos en una isla, en esa isla. Então os anciãos da igreja nos convidaram a passar alguns dias com eles nessa ilha. Estábamos en la piscina, Estávamos na piscina, comiendo con ellos, comendo com eles, compartiendo del Señor. compartilhando a respeito Cuando do Senhor. volteo a mirar, Quando eu olho em volta, salieron las hijas de los hermanos. saíram as filhas dos irmãos. Las hijas de los hermanos. As filhas dos irmãos. ¿Por qué esto es bueno hablarlo acá en un ambiente donde está toda la iglesia? E por que é bom falar desse assunto num ambiente que está toda a igreja? Y ahora no le hablo a las mujeres, E agora eu não falo para as le mulheres, hablo a los hombres eu falo aos homens y a los ancianos. e aos anciãos. Usted es responsable Você é responsável cómo se viste su mujer como a sua mulher se veste y cómo se visten sus hijas. e como se veste as suas filhas. Porque el espíritu de la época es tan fuerte Porque o espírito da nossa época é tão forte que a veces nuestras hermanas no alcanzan a entender el asunto. que às vezes nossas irmãs não conseguem entender o assunto. Mas como el hombre sabe la tentación que puede provocar una mujer que se viste mal, Mas como o homem sabe a tentação que pode provocar uma mulher que se veste mal, él debe aconsejar a su esposa, ele mesmo deveria aconselhar a sua esposa. él debe aconsejar a sus hijas. Ele deve aconselhar as suas filhas. Ahora la hermana me decía: Uma irmã então me dizia: hermano, irmão, playa, praia, brisa, brisa, né? Mar. Sombra, sol, mar, sol, piscina. piscina. Entonces yo le decía: Então eu dizia para ela: hermana, irmã, yo llego a su casa se eu chego na tua y casa usted está en ropa interior en la sala e você está de roupa íntima na sala y yo llego a la sala, e eu chego na sala, ¿qué haría usted? o que você faria? Y saldría corriendo para el cuarto. E sairia correndo para o quarto. Ahora, Agora, ¿qué diferencia hay que diferença existe de su sala da sua sala a la playa? com a praia? Qual a diferença da sala com a praia? ¿Qué diferencia hay, hermano? Qual é a diferença que existe? ¿Podemos irmão? ser santos en nuestra casa e inmorales en la playa? Nós podemos, por um acaso, ser santos na nossa casa e imorais na praia? Eso es ser hipócrita. E isso é ser hipócritas. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con la conducta y el amor? Irmãos, o que isso tem a ver com a conduta e o amor? Usted no sabe, hermana, Você não sabe, irmã, que Jesús dijo que
que Jesus disse: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. ai daquele que fizer tropeçar desses meus pequeninos. Como dijo un hermano, Como disse um irmão, usted es fuego você é fogo en medio de pólvora. e no meio da pólvora. Hay un libro muy bueno que se llama Creada para ser su ayuda idónea, Existe livro muito bom que se chama Criado para ser sua ajuda idônea. de la hermana David Pearl. Como é o nome? De la hermana David Pearl. Da irmã David Pearl. Y ella decía, porque el libro es como una respuesta pública a muchas cartas que le han escrito. E ela diz que o livro é como se fosse uma resposta pública de muitas cartas que escreveram para ela. Y ella lee la carta E ela lê a carta de un joven que no volvió a la iglesia de um jovem que não voltou para a igreja porque la esposa del pastor porque a esposa do pastor, era una constante tentación para la mente de él a esposa do pastor era uma constante tentação para a mente dele en las reuniones. nas reuniões. Y él tomó la decisión de alejarse. E ele tomou a decisão de se distanciar. Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. E ai daquele que faz tropeçar dos meus pequenos. ¿Cómo debería vestirse una mujer cristiana entonces, hermano Pablo? Então, irmão Pablo, como deveria se vestir uma mulher cristã? El puritano Thomas Brooks, O puritano Thomas Brooks, él decía tres cosas. ele falava três coisas. La primera, A primeira, la mujer cristiana debería vestirse a mulher cristã deveria vestir-se como el día que va a morir. como no dia em que ela vai morrer. Segundo, Segundo, debería vestirse deveria se vestir como el día que se va a presentar delante del Señor. como no dia em que ela vai se apresentar diante do Senhor. Tercero, Terceiro, ella debería vestirse ela deveria se vestir como si fuera a salir como se fosse sair para el tribunal de Cristo. para o tribunal de Cristo. Todo lo que hagamos, Tudo aquilo que nós fizermos, hagámoslo para la gloria del Señor. devemos fazer para a glória do Senhor. Ahora, siempre, Agora, sempre, sempre, sempre se dice o nos dicen, se diz ou nos diz: hermano, yo no tengo esa intención. irmão, eu não tenho essa intenção. La falda está corta, A minha saia está curta, la blusa es transparente, a minha blusa é pero transparente. yo no tengo la intención de ser tentación. Porém, eu não tenho a intenção de ser tentação para Que ninguém. usted tenga la intención o no la tenga, Se você tem a intenção ou não tenha, no cambia el asunto. não muda o assunto. Un hermano decía, Um irmão dizia: si usted se deleita en ser fuente de tentación para los hombres, se você se deleita em ser uma fonte de tentação para os homens, si usted se deleita que los hombres la miren, se você se deleita no fato de os homens ficarem olhando para você, si usted camina como si estuviera desfilando para los hombres, se você caminha como se estivesse desfilando para os homens, seguramente usted no es cristiana. certamente você não é cristã. Ese no es el espíritu de una mujer piadosa. Esse não é o espírito de uma mulher piedosa. Ninguno tenga en poco su juventud, Ninguém despreze a tua juventude, sino sed ejemplo. senão ser exemplo. Las mamás As mães son llamadas a ser ejemplo de las hijas. são chamadas para ser exemplo das filhas. Son llamadas a instruir a las más jóvenes en esto. São chamadas para instruir as mais jovens nisto. Amén. Amém. No sé si hacemos la pausa o seguimos de largo para seguir avanzando. ¿Qué dicen los hermanos? Vamos, entonces vas a hacerla de largo. Amén. Entonces, vamos a mirar otro asunto que tiene que ver mucho con la pureza. Vamos olhar então outro assunto que tem muito a ver com a pureza. Vamos a leer 1 Corintios 7. Vamos ler 1 Coríntios 7. Como el pasaje está enfatizado en esto, Como a passagem está enfatizando nisso, que debemos enseñar a los jóvenes a conducirse, a ser ejemplo,
que devemos ensinar os jovens a conduzir-se, a ser exemplo. hay un asunto que realmente hay que tratarlo. E existe um assunto que realmente é necessário tratar. Yo no pensaba hablar de esto, la verdad, no tenía intención. Eu não pensava falar disso, na verdade, eu não tinha intenção. Pero yo siento que el pasaje nos da para hablar de esto. Porém, eu sinto que a passagem nos permite falar disso. Yo quiero también ahora hablar un poco del noviazgo. Eu queria falar também um pouco do noivado. No, pero no es aspecto romántico del noviazgo y todo eso, Não o aspecto romântico do noivado ou tudo isso. sino el problema que tiene esto en relación a la pureza en la vida cristiana. Melhor dizendo, irmão, namoro, tá? Senão os aspectos que têm relação com a vida cristã Y la pureza. e a pureza. ¿Por qué? Por quê? Porque así como en el mundo hay un espíritu en relación a la inmoralidad sexual que ha afectado la manera de vestir de las mujeres, Porque assim como no mundo há um espírito que tem afetado em relação à imoralidade sexual no vestir das mulheres, también hay un espíritu en relación a las relaciones que tienen los jóvenes hoy en día. também existe um espírito em relação a esse contato que os jovens têm entre si hoje em dia. Y la mayoría, por lo menos de los jóvenes que se han reunido con nosotros y se han alejado, E a maioria dos jovens que têm se reunido conosco e têm se distanciado, no se alejaron por asuntos de doctrina, abandonaram por assuntos de não abandonaram por assuntos de doutrina, no abandonaron por asuntos de herejías, não abandonaram a fé por assuntos relacionados à heresia, mas la falta de sabiduría en dirigir sus relacionamientos mas sim em relação à falta de sabedoria em dirigir os seus relacionamentos. causó mucho tropiezo. Causou muito tropeço. Porque a diferencia de lo que a veces nosotros pensamos, Porque, diferente do que nós às vezes pensamos, los sentimientos os sentimentos y el enamoramiento e o enamoramento tiene efectos muy ligados al corazón têm efeitos muito ligados ao coração. y puede ser una caída de muchos. E pode ser uma queda para muitos. Bueno, es que esto es difícil porque en diferentes países se le pone un nombre diferente. Isso é difícil porque em diferentes países isso tem um nome diferente. Cuando usted va a Chile, Quando você vai no Chile, en Chile los hermanos usan como 4 palabras para las relaciones de los jóvenes. no Chile os irmãos utilizam 4 palavras para a relação entre os jovens. Hay una que es como para la relación que tienen entre amigos, pero no es nada. Existe uma que é utilizada para a relação entre amigos, porém eles não têm nada. Otra para una especie de noviazgo, Outra para uma espécie de namoro, pero que tampoco es un compromiso. porém não é também um compromisso ainda. Otra para el noviazgo que sí es compromiso. Outra para o namoro que é já um compromisso mais sério. Entonces el asunto es difícil. Então o assunto é difícil. Pero para definirlo bíblicamente, Porém, para definir isso biblicamente, el noviazgo bíblico o namoro bíblico es el compromiso de una joven y un hombre é o compromisso de uma jovem e um homem para el matrimonio. para ou com o fim do matrimônio. Bíblicamente, no existen relaciones Não existem relações sin el fin del matrimonio. sem a finalidade do matrimônio. O sea que si usted como joven cristiano Ou é dizer que você, como jovem cristã, tiene la intención de comenzar cualquier tipo de relación con un hermano o hermana, se você tem a intenção de iniciar qualquer tipo de relação com uma irmã ou irmão y no tiene el propósito del matrimonio, e não tem o propósito do matrimônio, debe desistir. você tem que desistir, deve desistir. Dijo el hermano Paul Washer, Disse o irmão Paul Washer, un hombre um homem que enamora a una mujer que namora uma mulher, despierta sentimientos en una mujer desperta sentimentos numa y mulher no tiene el propósito de casarse con ella, e não tem o propósito de se casar com ela, es un hombre impío. é um homem ímpio. Ese hombrecito Esse homenzinho que busca a las hermanas de la iglesia para enamorarlas,
que busca ou vai atrás das irmãs da igreja para namorar no debería estar en la alabanza, não deveria estar no louvor, no debería estar en ningún servicio público não deveria estar em nenhum serviço y debe público. ser advertido y disciplinado por los hermanos de la iglesia. Deveria ser advertido e disciplinado pelos irmãos da igreja. Los hermanos de la iglesia no deberían permitir relacionamientos que no tienen el propósito del matrimonio. Os irmãos da igreja não deveriam permitir relacionamentos que não tenham o propósito do matrimônio. Los papás no deberían permitirlo. Os pais não deveriam permiti-lo. Relaciones prematuras Relações prematuras de un niño que no tiene la capacidad de trabajar ni sostenerse a sí mismo, de uma criança que não tem capacidade de trabalhar nem de sustentar a si próprio. ¿cómo va a pensar en casarse? Como ele vai pensar em se casar? El matrimonio es para un hombre O matrimônio é para um homem y una mujer e uma mulher que están en la edad, que estão na idade que están en la capacidad espiritual, e que possuem capacidade que espiritual, están en la capacidad emocional que têm capacidade emocional de asumir tal responsabilidad. de assumir uma responsabilidade tão grande. Yo he visto jóvenes Eu tenho visto jovens fracasar y fracassarem alejarse del Señor e se distanciar do Senhor por no velar y ser sabios en este asunto. porque não velam em ser sábios em relação a este assunto. Niñas en la iglesia embarazadas Meninas ou crianças na igreja que estão grávidas, porque se permitió que el mundo y las prácticas del mundo porque se permite que o mundo e as práticas do mundo lleguen a la iglesia. cheguem à igreja. Debemos ser ejemplo Nós devemos ser exemplo de conducta, de conduta, de palabra, de palavra, de fe y de pureza. de fé e de pureza. Debemos distinguirnos de los jóvenes del mundo. Nós devemos nos distinguir em relação aos jovens do mundo. Mientras usted no tenga la certeza Enquanto você não tiver a certeza, que ese va a ser el esposo que Dios tiene para usted, enquanto você não tiver a certeza de que esse vai ser o esposo que Deus vai te dar, que ella va a ser la esposa que Dios tiene para e usted, que ela vai ser a esposa que Deus tem para você, y que no están en la edad propicia para esto, e que você ainda não está na idade propícia ou própria para isso, cuide de las cosas del Señor. aplique e cuide-se das coisas do Busque Senhor. al Señor. Busque o Senhor. Con Él vienen todas las cosas. Con Él vienen todas las cosas. Com isso, todas as coisas vêm, são acrescentadas. Hay un libro muy bueno, no recuerdo el nombre, Existe um livro muito bom, eu não me recordo o nome. pero el hermano dice así: Porém, o irmão falou assim: dígale no a las citas románticas. diga não aos encontros românticos. Porque si usted promueve Porque se você promove conversaciones, conversas situaciones e situações románticas, românticas, usted se va a involucrar emocionalmente você vai se envolver emocionalmente. y se prenden los sentimientos. E os seus sentimentos ficarão presos. Una vez se prenden los sentimientos, se les pone fuego, Uma vez você acende, ou melhor dizendo, os sentimentos, coloca fogo, usted pierde la cordura, você perde a sensatez e o usted equilíbrio. olvida la Biblia, Você esquece a Bíblia usted inteira. olvida los consejos. Você se esquece de todos os conselhos. Entonces no propicie situaciones. Então não promova situações. Cogerá el hombre fuego en sus manos y no se quemará. Pegará o homem fogo nas suas mãos e não se queimará? Ahora, Agora, a los que tienen el relacionamiento o la relación de novios, aqueles que têm o relacionamento ou a relação de namorados, ya con el propósito del matrimonio, já com um propósito de matrimônio, porque puede existir entre nosotros hermanos que ya estén en
negocio. Porque podem existir, irmãos, entre nós que já estão envolvidos nesse negócio. Asuntos Assuntos como caricias, como carícias, besos, beijos, abrazos, abraços, son derechos que adquiere una persona cuando se casa. esses assuntos de beijos, carinhos e abraços são direitos que uma pessoa adquire somente quando ela se casa. Por eso cuando se celebra la ceremonia se dice: Por isso, quando é celebrada a cerimônia do casamento, se diz: puede besar a la novia. pode beijar a noiva. Porque antes no lo podía hacer. Porque antes não podia fazer. ¿Cuál es el problema de los besos, de las caricias en el noviazgo? E qual é o problema dos beijos e das carícias no namoro? ¿Cogerá el hombre fuego en sus manos y no se quemará? Pegará o homem fogo nas suas mãos e não se queimará? El pecado lo daña todo, hermanos. O pecado estraga tudo, irmão. Si yo amo verdaderamente una persona, Se eu amo verdadeiramente uma pessoa, el amor todo lo puede, o amor tudo pode todo lo soporta, e tudo suporta, todo lo espera. tudo espera. Si ese sinvergüenza, ¿entender? Se esse sem vergonha Quiere ponerle las manos encima, hermana. quer colocar as mãos em cima de você, irmã, Si ese sinvergüenza se esse sem vergonha la quiere solo para besarla y tocarla, quer você só para te beijar e te tocar, es un hombre que no le conviene. é um homem que não convém a você. Es un hombre inmoral. E é um homem imoral. Huya de ese negocio. Fuja desse negócio. Si la ama, Se ele te ama, la respeta. ele te respeita. Si usted se ama, E se você se ama, se hace respetar. você também vai se fazer respeitar. Porque el hombre llega Porque o homem chega hasta donde la mujer permite. até onde a mulher lhe permite. Hágase respetar, usted es hija de Dios. Faça-se respeitar, irmã. Você é filha de Deus. Si ese hombre la ama, E se esse homem ama você, antes de hablar con usted, antes de falar com você, va a hablar con sus padres. ele vai falar com seus pais. Si ese hombre la ama, E se esse homem te ama, va a hablar con las autoridades de la iglesia. ele vai falar com as autoridades da igreja. Hace poco yo estuve celebrando un matrimonio Faz pouco tempo eu tive celebrando um matrimônio y la mamá de la novia nos decía e a mãe da noiva nos dizia que un día ella le dijo: oye, hija, ¿y tú cuándo te vas a casar? que um dia ela chegou e perguntou para a filha: "E filha, quando que você vai casar?" Y la hija le dijo: E a filha disse para ela: mamá, cuando yo me voy a casar, "Mãe, quando eu for me casar, usted va a ser la primera que se va a enterar. você vai ser a primeira que vai ficar sabendo, Porque ese hombre no va a venir a mí, porque esse homem não virá a mim, sino va a venir a usted." senão vai até você." Y la mamá se rió, E a mãe delas deu risada, se riu, porque hasta los papás perdieron la esperanza en este tiempo. porque até os pais e mães perderam a esperança nesse tempo que Y ella vivemos. dijo: ese hombre no existe. E a mãe disse: "Esse homem não existe." La joven se fue a misiones, Essa jovem se foi a missões, pero ella no sabía que había un joven en la iglesia porém ela não sabia que tinha um jovem na igreja que llevaba meses orando por ella. que passava já meses, já tinha meses que estava orando por ela. Cuando el joven supo que de pronto era probable que se fuera a vivir a otro país, Quando o jovem soube que certamente ela ia morar em um outro país, Dios le dio la confirmación de que esa sería su esposa. Deus confirmou para ele que essa seria a sua esposa. Y este joven, dirigido por la prudencia y el amor a Dios, E esse jovem, direcionado pela prudência e amor a Deus, fue a hablar con la mamá. foi falar com a mãe dela. La muchacha no sabía porque estaba viajando. E a menina não sabia porque ela estava viajando. Cuando volvió, Quando ela voltou, se enteró de todo. ficou sabendo de tudo. Se puede ser santo, hermanos. Pode ser santo, Se irmão. puede ser puro. Pode ser puro. Un noviazgo Um namoro que está que está en juego la inmoralidad,
donde se juega con la inmoralidad, onde se brinca com a imoralidade, donde se permiten cosas, onde se permitem coisas, aunque se lleguen a casar, ainda que cheguem a se casar. como comenzó así, Como ele iniciou dessa forma, es muy probable que el matrimonio pueda llegar a adulterios o cosas feas. é muito provável que o matrimônio possa chegar a adultério ou a coisas muito feias. Ahora voy a hablar de otra cosa para ir terminando. Agora eu vou falar de uma outra coisa para ir concluindo. Una cosa que ustedes solo van a escuchar acá. Uma coisa que vocês só vão escutar aqui. Como les decía ayer a las mujeres. Como dizia ontem, A las mujeres. as mulheres. Es el único lugar donde ustedes van a ser animados a esto. É o único lugar onde vocês vão ser animadas a fazer isso. La virginidad es una virtud cristiana A virgindade é uma virtude cristã que los jóvenes cristianos deben buscar, que os jovens cristãos devem buscar que deben guardar. e que devem guardar. No tienen por qué sentirse avergonzados por lo que el mundo dice. Vocês não têm que se sentir envergonhados por causa daquilo que o mundo diz. Como decía Daniel, las cosas que el mundo ama, Como Daniel dizia, as coisas que o mundo ama, que el mundo busca, que o mundo busca, en las que el mundo se satisface, naquelas que o mundo se satisfaz, solo les traen desgracias y ruinas. somente traz para vocês desgraça e ruína. La sexualidad A sexualidade fuera del matrimonio, fora do a matrimônio, una edad temprana, ainda numa idade muito cedo, muito es jovem, abrir la puerta é abrir a porta a traumas, a trauma, a embarazos a prematuros, gravidez a prematura, corazones partidos, corações a partidos, enfermedades y a enfermidades todo tipo de promiscuidad. e a todo tipo de promiscuidade. Busque Busque la santidad, a santidade, busque la pureza. busque a pureza. Eso es lo que va a hacer la diferencia de nuestros jóvenes Isso é o que vai fazer a diferença entre os nossos jovens y la iglesia. e a igreja. Ahora, no solo usted, Agora, não só você. cuando piense en una persona con quien casarse, Quando você pensa numa pessoa com quem você vai se casar, piense en una persona que sea pura también. pense numa pessoa que também seja pura. A veces llega a la iglesia, Às vezes chega na igreja, o a veces está en la iglesia, ou às vezes está na igreja, ese hombre alto, homem alto, guapo, bonito, que habla bien, que fala muito bem, que tiene un buen trabajo, que tem bom trabalho, pero que ha tenido varios fracasos de inmoralidad. porém ele tem tido vários fracassos de imoralidade. Si usted se conserva puro, Se você se conserva puro, Dios le puede traer una persona pura. Deus pode te trazer uma pessoa pura. Busquen la pureza, hermanos. Busque a pureza, irmão. Terminemos ahí leyendo 1 Timoteo 4. Terminamos lendo 1 Timóteo 4. Verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, Ninguém despreze a tua mocidade, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, senão ser exemplo dos crentes em palavra, conducta, conduta, amor, amor, espíritu, fe espírito, fé y pureza. e pureza. Antes de cerrar, Antes de encerrar, esto es un asunto que he hablado bastante con algunos jóvenes últimamente, esse é um assunto que eu tenho falado bastante com alguns jovens ultimamente, porque se ha generado entre nosotros, porque tem sido gerado entre nós, los hermanos que nos reunimos en la iglesia local ahí en Ciudad Bolívar, dos irmãos que nós nos reunimos na igreja local lá em Ciudad Bolívar, un ambiente muy agradable entre los jóvenes, muy edificante, ambiente muito agradável entre os jovens, muito edificante, un compañerismo muy saludable. companheirismo muito saudável. Pero entonces, cuando un hombre varón Porém, quando homem varão y una mujer e uma mulher que están en esa edad, que está nessa idade, que se enamoran de todos, que se namora, se apaixona por todos,
que cualquier conversación genera corazones, expectativas. que qualquer conversa ela já está vendo coraçãozinho ou expectativa no ar. Es muy dado o muy fácil Acontece com muita frequência que aunque una persona no esté buscando que ainda que a pessoa não está buscando una relación con el otro, uma relação com aquele outro, el otro tienda o outro tem uma tendência a enamorarse. a ficar apaixonado. Eso mismo nos lo están contando los hermanos y las hermanas. E isso mesmo os irmãos e as irmãs estão nos contando. Gracias al Señor tenemos un grupo de jóvenes Graças ao Senhor nós temos um grupo de jovens bien discipulado. bem discipulados. Ellos saben Eles sabem que entre nosotros que entre no nós vamos a permitir ciertas cosas. não podemos permitir certas coisas. Son jóvenes piadosos, Então são jovens piedosos. pero Porém, se dan estas cosas. acontecem essas coisas. ¿Por qué lo digo? Por que eu digo? Porque por amor al Señor Porque por amor ao Senhor y por amor a la conciencia de sus hermanos, e por amor à consciência dos seus irmãos, usted que es joven, você que é jovem, varón o hembra, homem ou mulher, tenga mucho cuidado con cómo se relaciona con sus hermanos. tenha muito cuidado na maneira com que você se relaciona Porque com seus irmãos. aunque usted de pronto no tenga la intención, Porque ainda que você não tenha intenção, por la edad, por causa da idade, por ver tantas películas de noviazgos y cosas así, por ver tantos filmes de namoro e coisas desse tipo, puede usted estar rompiendo el corazón de una persona você pode estar, ferindo o coração de uma pessoa sin tener la intención. sem ter a intenção. Entonces yo le decía a los jóvenes que vinieron, Então eu dizia aos jovens que vieram: trate de no hablar tanto por WhatsApp con ella. tome cuidado de não falar tanto por WhatsApp com ela. Mantenga el respeto. Mantenha respeito. Amén. Amém? Eso va a hacer que tengamos una relación un poco más saludable entre hermanos. Para que nós possamos ter uma relação mais saudável entre irmãos. Hermanos, les agradezco la invitación. Irmãos, eu agradeço a vocês o convite. Le agradezco al Señor el poderles conocer. Agradeço também ao Senhor por poder conhecê-los. Y pido que la obra del Señor siga prosperando en estos lugares. E peço que a obra do Senhor continue prosperando nesses lugares. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos fazer uma oração para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Pai, nós te damos graça pela tua palavra, por este tiempo en el que tú nos permites compartir delante tuyo. por esse tempo que tu nos permitiu compartilhar diante de ti. Te rogamos, Señor, que esto no caiga en tierra seca y vacía, Señor. Te rogamos que essa palavra não caia em terra seca e vazia, Senhor, Sino que pueda ser guardada en los corazones, senão que ela possa ser guardada em nossos corações, atesorada, entesourada, y que dé mucho fruto para tu gloria. e que possa dar muito fruto para a tua glória. Ponemos en tus manos cada joven, Colocamos em tuas mãos cada jovem, cada jovencita, cada jovenzinha, y te pedimos, Señor, e te pedimos, Senhor, que tú levantes hombres y mujeres que tu levantes homens e mulheres de ejemplo, que sejam exemplo, que sean santos, que sejam santos, que sean puros, que sejam puros que te amen, e que te amem, que te honren te y honrem que te puedan servir. e que possam te servir. Que la palabra que ellos han oído en estos días, Señor, Que a palavra que eles têm ouvido nesses dias, tenga Senhor, efecto en sus vidas, tenha efeito nas suas vidas. encamine sus pasos Encaminhe os seus passos para que ellos puedan seguir tu buena y perfecta voluntad. para que eles possam seguir a tua boa e perfeita vontade. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. E nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amén. Amém. Amén, hermanos. La paz del Señor. Amém, irmãos. A paz do Senhor.